Olá pessoal, eu sou o Dr. Júlio Massal, eu sou médico cardiologista e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E neste vídeo nós vamos conversar sobre remédios laxativos, ou seja, aqueles que têm efeito de ajudar no funcionamento do seu intestino. E aqui no caso nós vamos conversar daqueles com o princípio ativo baseado no macrogol, que é a substância presente em remédios como, por exemplo, o Movimlax e o PEG 4000. Vamos conhecer então como eles funcionam, quais são as suas dosagens, indicações e efeitos colaterais. Então vem comigo nesse vídeo e roda a vinheta. Pessoal, então primeiro vamos entender como que funciona esse tipo de medicação, ou seja, como que funciona o macrogol, que é o princípio ativo de remédios como o Movimlax e o PEG 4000. Então o macrogol é um polietileno glicol que é um polímero inerte, ou seja, nós não conseguimos absorver essa substância, então nós não digerimos ele. E por isso, quando a gente ingere ele, ele vai chegar no nosso intestino grosso inalterado. E nessa região é onde ele vai fazer o seu efeito, que basicamente é puxar mais água para a região da luz do intestino, deixando então o seu bolo fecal mais hidratado. E isso, consequentemente, vai estimular também a movimentação e o trânsito do seu intestino. E por isso também que quando ele é usado em excesso, ele pode causar diarreia. Mas voltando um pouquinho aqui na farmacologia e na estrutura dessa substância, vamos só entender um pouquinho para saber então a diferença entre o Movimlax e o PEG 4000. O que acontece é o seguinte: o macrogol, ele é um polietileno glicol, como eu bem falei antes, e essa substância, quando ela tem o peso molecular maior do que 3.000 kilodaltons, ela não consegue então ser absorvida pelo nosso corpo. E a diferença então do Movimlax para o PEG 4000 está basicamente nisso. O Movimlax é um macrogol com peso molecular de 3.350 kilodaltons, enquanto que o PEG 4000 é um macrogol com peso molecular de 4.000 kilodaltons. Essa basicamente é a diferença entre essas duas substâncias. Mas o efeito final delas vai ser praticamente o mesmo. E o interessante dessas duas substâncias é que, já que elas não são absorvidas pelo nosso corpo, elas não vão sobrecarregar então o funcionamento do nosso corpo. E também elas são classificadas como medicações laxativas do tipo osmótica não irritativo. Isso porque elas não causam irritação do nosso intestino grosso, como acontece em algumas outras medicações laxativas. E agora, antes de saber quais são as indicações desses remédios, vamos primeiro saber as contraindicações de uso. E essas medicações, elas não serão indicadas naquelas pessoas que apresentam inflamações intestinais em atividade, colites em atividade, suspeitas de obstruções intestinais, ou também naquelas pessoas que apresentam dores na barriga de causa desconhecida. Nesses casos, é muito importante passar primeiro em consulta com o seu médico para uma melhor investigação e melhor indicação. E agora vamos então saber as principais indicações desses remédios. Eles são muito bem indicados naqueles pacientes com constipação intestinal, que é o famoso intestino preso. Eles também são muito bem indicados naquelas condições em que o paciente tem dificuldades para evacuar, como por exemplo, naquelas situações pós-cirúrgicas que o paciente fica acamado. E também ele pode ser muito bem indicado em situações em que você precisa que as suas fezes fiquem mais amolecidas, como por exemplo nos estados de pós-cirurgias de hemorroidas ou de cirurgias das regiões do ânus e do reto. Mas tudo isso com certeza tem que ser feito com indicação e avaliação do seu médico. E as apresentações dessas medicações são em forma de líquido e também em forma de sachê. Ele também pode ser cogitado para uso para crianças com mais de 2 anos de idade. Mas, como todo vídeo aqui do canal, esse é um vídeo explicativo. E, nesse caso aqui, esse é um vídeo explicativo para pacientes adultos. Nessas condições, nos casos de crianças, é importante você passar em consulta com um pediatra. Mas e aí, tá gostando do vídeo? Então me ajude a divulgar este conteúdo para o máximo de pessoas que vocês conhecerem, para que a gente continue a produzir conteúdo de qualidade. Então já se inscreve
inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo e me segue também lá no Instagram. Feito tudo isso, então vamos continuar com o vídeo. E agora então vamos conhecer as principais dosagens de cada um deles. E no caso do PEG 4000, nós temos apresentações em líquido e em sachês. Em sachês, a dose vai ser fixa. Em líquido, geralmente a concentração é de 0,5 gramas por ml. E a dose para adultos, ela vai ser usualmente de 17 ml 2 vezes por dia, podendo chegar em até 40 ml por dia. Mas, como sempre, tudo de acordo com a indicação do seu médico. E no caso do Movimlax, a apresentação dele é em forma de sachê. Cada sachê tem 14 gramas e as doses usuais são de 1 sachê até 2 vezes por dia. E também, com certeza, doses maiores do que esta podem ser indicadas dependendo do caso. E aqui então temos um vídeo mostrando a apresentação do Movimlax em forma de sachê e basicamente você vai dissolver o conteúdo inteiro deste sachê em 125 ml de água. Você vai perceber que ele dissolve muito facilmente e o sabor aqui do Movimlax é de limão. E o efeito destas medicações, ele pode acontecer logo de imediato ou também pode demorar em média até 2 dias para que o efeito melhor aconteça. E em ambos os casos é muito importante você estar muito bem hidratado para que o remédio funcione melhor. Isso porque esse remédio ele puxa mais líquido para a luz intestinal. Então você precisa sim estar bem hidratado para que isso aconteça de maneira ótima. E se você tem dúvidas de como se hidratar muito bem, nós temos vídeo aqui no canal falando sobre isso. O link vai ficar na tela e na descrição deste vídeo. E esse remédio não entra em conflito com outras medicações que você está em uso. Mas aqui no caso é interessante que você tome ele isoladamente, isso porque ele vai estimular o seu intestino. Então é sim interessante você evitar de tomá-lo junto com outros remédios. E os efeitos colaterais, os mais comuns, são náuseas, sensação de empachamento na barriga, cólicas abdominais, flatulências e também diarreias. E aí, nesse caso, a dose pode ser reduzida ou a medicação pode ser suspensa. E se você tem intestino preguiçoso, eu vou dar aqui então umas dicas para você. A maioria das pessoas que tem esta condição são mulheres e também pessoas idosas. Se o seu ritmo de intestino ele demora 3 dias ou mais para funcionar, isso é um indicativo de intestino lento e é mais recomendado, mais adequado que você agilize ele para que você não tenha fezes ressecadas ou dificuldade para evacuar. E as medidas gerais mais importantes para te ajudar nisso são: primeiro, é muito importante você manter uma boa hidratação diariamente. Isso porque as fezes também são compostas de água, e é a água que vai deixar elas mais amolecidas e que vai facilitar o trânsito das suas fezes no seu intestino. Outro ponto importante é você manter uma rotina de atividade física. Isso porque a atividade física também ajuda na regularização do funcionamento e do trânsito do seu intestino. Ela estimula o seu intestino a funcionar. E terceiro ponto, é importantíssimo você ter uma ingesta adequada de fibras diariamente. Isso você vai conseguir com a ingestão de pelo menos 3 porções de verduras ou legumes, mais 3 porções de frutas. Outra opção que pode te ajudar é a suplementação com fibras solúveis. Lembrando que nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre isso. O link vai ficar aqui na tela e na descrição deste vídeo. E lembre-se, pessoal, que neste canal nós temos diversos vídeos explicativos a respeito de doenças, alimentos, suplementos e medicações. E se você quiser procurar algum vídeo de explicação de medicação, você vai no Google ou vem aqui mesmo no YouTube e digite Júlio Massal e coloque o nome da medicação, de preferência o nome genérico. E se quiser sugestões de suplementos e vitaminas, vai ter um link aqui. Aqui eu vou deixar um link de um vídeo de alimentos que ajudam a baixar o seu colesterol, e aqui eu vou deixar o YouTube escolher o melhor vídeo para você. Não se esqueçam de deixar seus comentários, um grande abraço e até o próximo vídeo.